Pode assentar, meus irmãos. Mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos que estão aqui e também os irmãos da internet. Nossa boa noite a todos. Eu estou com a mensagem Um Julgamento. O profeta também tem uma mensagem intitulada O Julgamento, né? Mas eu estou com a mensagem Um Julgamento, que a mensagem, ela é rica, né, em matéria e rica em espírito. Entre tantas, então, Deus colocou no meu coração para estudar essa mensagem com os irmãos aqui nesta noite. E a gente tem que se entregar nas mãos de Deus e deixar o Espírito Santo nos usar, né? Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Diz o profeta, se você se rende a Deus 10%, Ele te usará 10%. Se você se rende 30%, Ele te usará 30%. Então, é de acordo com conosco, né? Se nós nos rendemos a Deus, nosso ser, integralmente, com toda certeza, Deus vai usar aquilo que nós permitir, né, que Deus nos use. Porque nós temos que, primeiramente, nos entregar, né, nas mãos de Deus. Então, aqui a partir do parágrafo 48, Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Nós conhecemos a história, né, do Senhor Jesus Cristo. O julgamento que ele recebeu não foi justo, né? Porque o próprio Judas Iscariote, né, ele teve que confessar que ele traiu um sangue inocente. Ele mesmo confessou, o próprio diabo, né? Porque Judas Iscariote foi o próprio diabo. Jesus falou, eu escolhi vós os 12, e um de vós é um diabo, né? Se referindo a Judas Iscariote. Então, teve que confessar que ele tinha traído o sangue inocente. Porém, neste dia, eu quero cuidar nesta noite, neste pequeno grupo de pessoas, se vocês se assentarem comigo, eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isto? A congregação diz amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim cuidemos para que Ele tenha um julgamento justo. Agora, eu vou fazer isto como uma sala de tribunal. Se vocês apenas me permitirem, eu sei que parece um pouco incomum, porém nós somos apenas um pequeno ajuntamento, aqui, agora. E aqui queremos trazer esta palavra, o que eu afirmo que é a palavra de Deus, e estou aqui para defendê-la. E agora nós vamos trazê-lo, isto a julgamento, exatamente como foi nos dias quando Herodes lhe deu um julgamento, ou Pilato, perante o tribunal de Pilatos. Nós vamos trazê-lo perante o tribunal, nesta sala. E o profeta estava pregando essa mensagem no ano de 1964. Nesta sala, este ano de 1964.
27 de abril de 1964. Agora, nós vamos fazer isto um tribunal, e vocês são o juiz e o júri. Vocês, tribunal, eu serei o moderador, e nós vamos fazer isto como um julgamento. E no final, vocês tomem sua decisão, como qualquer júri tem de tomar sua decisão para o veredicto. E então, sua ação daqui em diante provará qual é o seu veredicto. Não importa o que você diga agora, sua ação provará. Nossas ações provam aquilo que nós somos, na verdade. O profeta chega a dizer que o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Nossa vida, ela fala tão alto que todo mundo pode ouvir, ver, porque nós somos, como diz a palavra de Deus, nós somos carta, né? Carta lidas e por todos os homens. Não tem como esconder aquilo que nós somos. Nós somos, e aquilo que somos, teremos que manifestar de fato. Agora, se somos cristãos, nós vamos manifestar que de fato somos cristã, no agir, no proceder, em nossas palavras, e assim por diante. O profeta pregou uma mensagem, como é difícil viver uma vida cristã. Sem o Espírito Santo é difícil mesmo. Uma pessoa viver uma vida cristã sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, uma pessoa pode ser apenas um religioso, uma religiosa. Mas com o Espírito Santo em nós, a vida cristã está em nós automaticamente. Você vive uma vida cristã de forma automática. É como o mundo vive uma vida mundana de forma automática, porque eles estão no espírito do mundo e a vida mundana está neles de forma automática. Eles não se esforçam para ser o que eles são no mundo, porque aquilo está neles. E nós também, se o Espírito Santo estiver em nós não precisamos se esforçar para manifestar, para provar que somos cristãos. Esta vida de Cristo estando em nós, ela vai estar manifestando em nós de forma automática. Uma ovelha, por exemplo, ela produz lã porque ela é uma ovelha. Ela tem natureza de ovelha. Ela não precisa gritar nem gemer para produzir a lã, porque já está na sua natureza para ser aquilo, para produzir a lã. O profeta diz isso na mensagem, a igreja é a sua condição, e outras mensagens, a pomba e o cordeiro, e assim por diante. Então, tudo isto são coisas simples, mas de muita importância na nossa vida cristã. Agora, o caso é a palavra de Deus versus o mundo. O mundo que não crê nela. O mundo são os incrédulos. Eles não crêem na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus versus o mundo. A causa para a acusação é quebra de promessa. Isto é, quebra de promessa é a causa para este caso. Então, a acusação do mundo é que, segundo eles, Deus quebrou a sua promessa. Deus não cumpriu a sua promessa. Isso são os incrédulos, né? Os incrédulos, eles agem desta forma. Mas os cristãos é diferente. Crê nas promessas de Deus e sabe que elas são reais e verdadeiras. Agora, o mundo
né, o mundo religioso e assim por diante. Porque incredulidade na palavra, este é o pecado. É o pior. O profeta de Deus diz que o único pecado que nos levará ao inferno é a incredulidade. Incredulidade na palavra. Uma pessoa pode viver como viveu lá o mancebo de qualidade, né? Tinha qualidade, né? Guardava os mandamentos, mas o que levou ele ao inferno foi a incredulidade, por ele não ter recebido a mensagem do Senhor Jesus Cristo, aquele convite, né? Por ele ter rejeitado o Senhor Jesus Cristo, porque ele chegou diante do Senhor e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo diz: por que me chamais bom? Só há um só que é bom, que é Deus, né? Então, o Senhor Jesus Cristo falou para ele: vai, vende tudo quanto tem, reparta para os pobres, e vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E ele possuía muitas propriedades, se entristeceu por aquilo e virou as costas para o Senhor Jesus. Então, mais adiante, ele partiu, morreu, e foi visto lá no Hades, e fez até um pedido, né, para que Lázaro molhasse a ponta de sua língua, que ele estava em grande tormento. A parábola de rico e Lázaro, esse personagem é o mesmo. É o mesmo. Então, a palavra de Deus, irmão, ela é para nós de grande advertência. Eu entendo que, num julgamento normal, que o advogado de acusação sempre representa o Estado. Eu acho que está certo neste lugar. O advogado de acusação representa o mundo. E o advogado de acusação é Satanás. E ele está representando o mundo neste tribunal, aqui nesta tarde. Quando o profeta estava pregando, acho que era à tarde, né? Eu creio que para nós, nesta noite. E o réu é Deus, sua palavra, porque Deus é sempre a palavra. E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. E as testemunhas do advogado de acusação são o Senhor incrédulo, Senhor cético e Senhor impaciente. Estes três vêm como testemunha para o advogado de acusação, que é Satanás, que representa o mundo. Então, testemunha de advogado de acusação são os senhores incrédulos, céticos e impacientes. Pode ver que os incrédulos, eles são impacientes por causa das suas incredulidades. Porque a Bíblia fala que necessitais de paciência, para que depois de nós ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, o profeta de Deus, ele chega a dizer que Abraão teve paciência com Deus. Noé também teve paciência com Deus. Porque a gente pregar a respeito de Abraão, de Noé, experiência de terceiro ali, como por exemplo de Abraão, né, que teve que oferecer o seu filho, ele esperou aquela promessa de receber um filho por 25 anos, e depois que o rapaz já estava assim numa certa idade, 14, 15 anos, Deus pediu para ele sacrificar o seu filho. Não foi fácil, irmão. Teve que ter fé para aquilo. E Deus falou algo que era assim, pela lógica, só os deuses, o povo pagão que sacrificava seus filhos. Era, se você arrazoasse, você entrava em incredulidade.
ele entraria em incredulidade, porque naquela época, os pagãos eles sacrificavam os seus filhos a um deus chamado, agora não me recordo o nome desse deus dele lá. Então, e Deus fez aquele pedido para ele, e ele não questionou a Deus. Se ele tivesse questionado a Deus, ele teria fracassado, mas Abraão ficou firme. Ele permaneceu firme naquela promessa de Deus. Porque um crente verdadeiro, ele não questiona as coisas de Deus, ele crê. Amém. E ponto final. Independente do que pareça. Porque cada um de nós, vamos ser testados, irmão. E se somos filhos e filhas de Deus, cedo ou mais tarde nós vamos ser testados. Deus vai testar nós, para nós mostrar, não para Deus, porque Deus já sabe, mas para o público, aquilo que está dentro. Porque nós manifestamos, de fato, aquilo que está dentro de nós na hora da prova. Quando está tudo ao nosso favor, é fácil. Quando você está navegando a favor de uma correnteza, você não precisa esforço para navegar. Mas quando você começa a nadar contra a correnteza, é aí que se necessita de confiança e perseverança. Então, continuando aqui, a testemunha de defesa é o Espírito Santo. Vamos chamar este tribunal à ordem. Agora, chamemos o promotor. Deixemos-lo chamar sua primeira testemunha ao banco, para testemunhar contra a palavra. E agora escute com atenção. Eu talvez não consiga, me apressando, tentando terminar isto em 30 ou 40 minutos. Eu poderia passar por cima de algumas coisas, porém, se passar, possa o Espírito Santo revelar isto agora ao tribunal ser chamado à ordem. Lembre-se, vocês são tanto juiz quanto júri. Agora, o promotor chama a sua testemunha. Primeira testemunha ao banco para testemunhar. E ele chama o senhor incrédulo. E ele toma seu lugar no banco para testemunhar. E o senhor incrédulo afirma que toda a palavra de Deus, das promessas de Deus, não é verdadeira. Essa é sua queixa. Que a promessa de Deus não é verdadeira. Essa é sua queixa. Que a palavra de Deus não é de confiança. Esses são os incrédulos. Parte dela está bem, porém, ela toda, ele afirma que é crente, o Senhor incrédulo, porém, ele afirma que é crente. Ele diz que toda a palavra de Deus não é de confiança. Ela não é verdadeira. Ele afirma que visitou uma assim chamada reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam afirmando ser Marcos 16 a verdade. E muitas pessoas afirmaram que foram curadas. Onde ela diz em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E este homem diz que ele afirmou que cria em Deus, ele escutou assim, o assim chamado pregador do Espírito Santo, esse grupo do Espírito Santo que estava dando todos os tipos de testemunhos. E ele esteve enfermo em seu corpo, e ele pediu a estas pessoas para impor as mãos sobre ele nesta reunião do Espírito Santo. E isto foi há 2 meses e nada aconteceu ainda. Ele está simplesmente tão enfermo
quanto estava na ocasião que pediu a imposição de mãos sobre si. Ele não mudou, em absoluto. Ele está tão enfermo quanto estava. Portanto, ele diz que Deus não é justo. Observa que o profeta está falando dos incrédulos. O incrédulo, ele sempre vai questionar a Deus e vai descreditar a palavra de Deus. Ele diz: Deus não é justo. E por tal escritura, como essa na Bíblia, quando ele não é suficiente para respaldá-la, não é correto que Marcos 16 esteja na Bíblia, porque ele prova que Deus não cumpre a sua palavra. E ele quer acusar Deus por colocar tal promessa como essa em sua palavra. Nós lhe pediremos para descer. Agora, pediremos o Senhor cético para vir e seguir, para testemunhar. O Senhor cético toma seu lugar no banco. O Senhor cético é o incrédulo, é a mesma coisa. Ele diz que dirá a verdade, ele afirma que é crente, e ele disse que esteve enfermo por longo tempo, e seus efeitos maléficos foram de uma doença que tinha tido. E então ele ouviu alguém testificar na rua que tinha um pastor piedoso. E este pastor desta igreja pregou e disse que Tiago 5,14, se houver alguém dentre vós doente, chame os presbíteros da igreja, que eles o unja com azeite e ore por eles. A oração da fé salvará os doentes, e o Senhor os levantará. Se cometerem qualquer pecado, lhes será perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, de modo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, e ele disse que foi ali como um crente. Ele quer dizer a este tribunal isto, que eu fui ali com toda sinceridade e pedia a este assim chamado pastor piedoso dessa igreja, que muitos afirmavam isto. Quando ele os ungia com azeite e orava por eles, o pastor disse, ele próprio, que Deus respondia a esta palavra. E esta palavra de Tiago 5,14 era verdadeira, e havia muitos testificando que era verdadeira. Porém, ele foi. E o pastor, homem piedoso, ungiu com azeite, conforme Tiago 5,14, e orou por ele. E isto foi há 6 meses. E ele não teve quaisquer resultado, de modo algum. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava no princípio. Que a incredulidade é terrível, né, irmão? O profeta de Deus chega a dizer que a fé verdadeira, ela mata a enfermidade. Ela mata. A incredulidade ressuscita. Então, quando a pessoa ele tem uma fé intelectual, ele começa a arrazoar. E, através do arrazoamento, entra a incredulidade. Porque a verdadeira fé, quando ela procede do coração, não há arrazoamento. Você crê que recebeu, ponto final. Independente da situação. Independente do sintoma que a pessoa esteja sentindo. A fé verdadeira não olha para os sintomas. O profeta chega dizendo uma mensagem que eu posso orar por 10.000 pessoas e as 10.000 pessoas morrerem. Na outra noite eu estarei aqui orando, crendo que Jesus Cristo é curador. Independente se a pessoa morreu. Deus, ele é curador. Independente do que aconteça. Agora, Deus não precisa provar para ninguém,
que ele é curador. Ele não precisa curar ninguém para provar que ele é curador. E o incrédulo, ele sempre quer, né, que prova. A incredulidade é assim, né? É como Pilatos falou para Jesus: faz um milagre aí, né, para nós ver aí. Diz que o Senhor é o milagroso, faz muito milagre, então faz para nós um milagre aí, nós vamos crer. E o Senhor Jesus Cristo não atendeu, porque o Senhor Jesus Cristo viu, discerniu que aquilo era o diabo. Ele estava simplesmente zombando do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele não é subordinado a ninguém, muito menos ao diabo. Ele faz somente aquilo que lhe apraz fazer. E o profeta chega a dizer que Deus não respeita pessoas, ele respeita a fé. É fé, ele não respeita se você pertence a grupo A, B, C, seja qual grupo que nós pertencemos. Não é isso que Deus vai respeitar. Ele respeita se temos fé. E é isso que Deus respeita. Eu creio que Deus respeita quando nós temos uma fé genuína na palavra de Deus, e Deus honra isto. Porque a incredulidade, ela afronta a Deus. É uma afronta. Então, o profeta de Deus, ele disse que foi ali, como um crente, esse cético, e que recebeu oração, e tem 6 meses e nada aconteceu. Então, estamos com um caso tanto aqui, não estamos? E ele desça, esse senhor cético. Agora, a próxima testemunha é o senhor impaciente. Ele é um veaco. Um veaco seria o quê? Um malandro, né? Um esperto. É mais ou menos isso aí, né? Então, agora ele vai subir. E ele vai dar seu testemunho. E ele toma seu lugar no banco, que certo dia, quando ele lia o Evangelho de Marcos, capítulo 16, agora o capítulo 11, o versículo... capítulo 11 mesmo, 22 e 23, que declara desta maneira: se disser a este monte, ergue-te, e não duvidares em teu coração, mas crere que se fará o que disserte, tudo pode ter o que disserdes. E quando orares, crê que recebereis, e o que pedes, tu o terás. Então, o Senhor Jesus Cristo disse: se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que aquilo acontecerá, aquilo acontecerá. Independente. E aqui, não pode observar que esse capítulo de... acho que é Marcos, né? 11, 22, 23, onde Jesus disse isso, ali não é nem se orares, mas é se disserdes, palavra falada, você falar a palavra e aquilo acontecerá. É uma determinação, você vai determinar. Se disserdes, não é se pedir, é se disserdes a este monte, ergue-te e lança-te no mar, crendo, receberá. Aquilo vai acontecer. O profeta, ele chega a dizer que ele leu esse versículo e muito tempo ele não entendia. Mas um dia Deus o revelou para ele, que ali era o poder da palavra, o poder da palavra falada. Agora, ele diz que tem sido coxo dos pés, tem andado de muleta por cerca de 25 anos, e quando lia esta escritura e tinha sido ensinado por seu pastor,
que toda a Escritura foi dada por Deus e era inspirada. Portanto, se ele dissesse a este monte, ergue-te, e não duvidasse, mas cresce que se faria o que disse, ele poderia ter o que disse. E quando ele orasse para crer que receberia o que pediu, isto lhe seria dado. Agora ele diz que orou, e com toda a sinceridade, e disse que ele seria capaz de depor suas muletas e sair caminhando daquele lugar. E ele, honestamente, de todo o coração, ele creu que o que tinha dito estava certo. Isto teria sido há quase 5 anos, e ele está simplesmente tão coxo quanto sempre esteve. Se Deus, então, ele diz, cumprisse a sua palavra, então por que ele não cumpre a sua palavra? Agora, eu estou apenas dando 3 passagens da Escritura, aí, ou 3 testemunhas. Porém, eu vou deixar o advogado de acusação chamar mais algumas. Agora nós deixaremos. O senhor incrédulo, ele testemunhou. O senhor cético, ele testemunhou. O incrédulo testemunhou. Marcos 16, o senhor cético testemunhou contra João, ou Tiago 5,14. O senhor impaciente, ele testemunhou contra Marcos 11. Jesus, ele próprio falando, Marcos 11, 22 e 23, ele testificou contra isto. Nós vamos pedir o senhor impaciente para descer. Agora, como todos temos, de um modo ou de outro, estado em tribunais, o promotor tem que concluir seu caso. Assim o promotor sabe, para concluir o caso, aquele que representa. Perdoe-me, o mundo, Satanás, ele toma seu lugar no barco, ou melhor, no banco. Assim ele afirma, para este tribunal, esta tarde ou esta noite, o promotor, o diabo, quer que este tribunal entenda que estes homens são crentes, e que esta palavra está, de fato, escrita na palavra, a palavra de Deus assim chamada. Ele diz que isto está escrito, e ele afirma que isto procede de diferentes lugares nas Escrituras. E estes homens estão testemunhando que não é assim. Esses são os incrédulos, os céticos, impacientes. E se nós for prosseguir aqui, vai tempo. E ele quer dizer a este tribunal, o promotor, que ele quer que este tribunal entenda que Deus não é justo. E ele coloca promessas tão temerárias como essa no livro para seus filhos crentes aceitarem. Então, ele não é capaz de cumpri-la, vindicar o que ele prometeu que faria. E ele tem 3 testemunhas aqui. 3 testemunhas são uma confirmação, como nós sabemos, em toda a Escritura. E ele tem 3 testemunhas de 3 lugares diferentes das Escrituras, de que Deus não está justificado em colocar tais coisas como essa em sua palavra, de modo que seus queridos filhos olhem para ela e tentem aceitá-la e crer nela, como ele disse. Então Deus decepcioná-los friamente. Estes são os incrédulos. Eu sei que não vai dar tempo de entrar aqui na testemunha de defesa, na testemunha que é o Espírito Santo. O tempo não vai permitir, né? Mas a gente vamos ficar por aqui, né? E eu creio que o tempo não vai permitir. Deus abençoe. Uma palavra.